Olá, boa noite, ou bom dia, boa tarde também, se você estiver assistindo essa live depois. Vamos iniciar uma live hoje. Boa noite, o pessoal tá entrando aí. Vou deixar fixo um comentário aqui com o tema de hoje, tá? Bom, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, hein? Tá? Tô vendo o pessoal entrar aí. Vamos chegando aí, tô esperando entrar mais gente, tá? Eu vou falar sobre a base da filosofia do yoga. É muito importante, estou fazendo um chazinho aqui, tá? Bom, é muito importante a gente estudar isso também, além de estudar o yoga e a prática, né? E isso, gente, pode ajudar demais, demais mesmo a melhorar vários aspectos da vida, ok? Então eu vou iniciando, porque já tem um tempinho aí de live, né? Bom, se você acha interessante esse tipo de assunto, você pode clicar aí na setinha que tem aqui embaixo e compartilhar com o pessoal aí que você acha que se interessaria também por esse assunto, ok? Então manda aí para os seus amigos, para os contatos, para quem pratica yoga, para quem você acha que está passando por dificuldades aí nessa situação atual do mundo, tá? Porque a filosofia yoga ajuda demais a gente a aprender várias coisas para aplicar na vida, e eu vou começar a falar disso e provavelmente vou trabalhar com isso nas próximas lives também, ok? Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano. Sou Fabiano Marcondes, mas o pessoal me conhece como Fabiano Lobo. Dentro do yoga, eu tenho um nome espiritual, né, que a gente chama, que é Paramesh, tá? Eu sou formado em Educação Física, em bacharelado, lá na UFLA, na universidade aqui da minha cidade, né, de Lavras. E eu trabalho aqui com yoga, pilates, treinamento funcional, dou cursos de pilates e de yoga também. Eu ministro conteúdo de anatomia aplicado ao yoga nos cursos de formação de professores aqui da cidade, também nos de BH e do Rio de Janeiro, tá? O ano passado a gente deu um curso ali em Varginha, na cidade vizinha aqui, tá? Então estou sempre aí com trabalhando com essa questão do yoga, tá? E aí, eu fiz o ano passado, em 2018, 2019, porque foram 2 módulos, eu fiz um curso de Raja Yoga. Raja Yoga é a base para a prática do yoga. Tá? Aquela questão das 8 partes do yoga que eu falei há umas 2 semanas atrás a respeito, ou semana passada, não lembro, as 8 partes do yoga constituem o Raja Yoga.
O Ivan é filho de mineira. Nossa, que legal. Minas é o melhor lugar que tem para viver. Muito pão de queijo. Então, gente, dentro dessa filosofia, eu gosto de chamar de filosofia porque fica mais fácil das pessoas entenderem, tá? Mas, na verdade, não é só filosofia, porque a gente coloca em prática. Então, é como se fosse uma filosofia prática, tá? Porque se a gente ficar só teorizando, a gente não consegue resultado. Então, a gente tem que colocar em prática, ok? E aí, hoje eu vou falar de 2 desses yamas e niyamas, que são essa base para a vida yogi, tá? Então, se alguém ao longo da live tiver alguma dúvida, pode deixar na caixinha aqui embaixo, tá? Que eu acho que fica mais fácil para eu organizar também. Então, aqui tem uma caixinha de perguntas. Você clica nela e deixa a sua pergunta. Aí vai aparecer aqui para mim, eu olho depois, tá? E respondo. E isso eu acho que fica mais organizado. E aí, o que acontece? O dia que você quiser vir por aqui, Ivan, estamos aí às ordens, tá? O que acontece? A gente tem os yamas e niyamas que são o início, né? A gente, é ideal que a gente pratique yamas e niyamas em tudo na nossa vida, né? É como se fosse votos que a gente faz quando a gente começa a estudar e praticar yoga. Então, é muito importante que a gente pratique e aprenda, né? E se aprofunde mais nisso também, tá? O que são yamas e niyamas? A grafia está aqui embaixo, né? A forma como se escreve. O yama a gente classifica como abstinências e os niyamas a gente classifica como observâncias, tá? E aí, o que acontece? Esses votos, são votos mesmo, são votos universais, servem para qualquer tipo de pessoa. Eles independem da sua região, da sua classe social, da sua etnia, do seu gênero, independe da sua religião, da sua forma de pensar, da sua crença. Os yamas e niyamas, eles são formas de você viver melhor, tá? E eles são baseados em afirmações. Então, por exemplo, se você fizer isso, você vai ter aquilo. Ponto. Não tem meio termo, sabe? Se você fizer, você vai chegar nisso. Se você não fizer, você não chega, tá? Então é basicamente isso. E não é impositivo também, porque se você não quiser fazer, não tem problema. Beleza. Só que você não vai ter o resultado também, ok? Então é basicamente dessa forma que a gente apresenta aí yamas e niyamas. Eu estou sentado na cadeira, mas eu não gosto de sentar em cadeira. Vou sentar no chão. Mas aí a gente cruza as pernas aqui para ajudar, né? Até saiu um estudo legal falando sobre isso, que é o repouso ativo, né? Então, quando a gente estiver assistindo televisão, fazendo alguma coisa que demande a gente ficar muito tempo ali parado, a gente sentar num lugar que te deixa um pouco desconfortável, que você tenha que trocar de posição, tá? Então, quanto mais confortável, você está no sofá, na cama, você não quer mudar de posição. Mas quanto mais desconfortável, mais você vai querer mudar de posição e vai manter o corpo mais ativo. E isso vai evitar que você sinta bastante dor aí também, tá? Só uma curiosidade aí da área de educação física e fisioterapia. Então, então não importa a sua classe, o tempo, a circunstância, o lugar que você se encontra, eles são votos universais e eles realmente, vocês vão ver que eles servem desde quando foram criados até hoje, tá? Então é muito interessante.
e é uma coisa que eu tenho trago para a minha vida, né? Eu trouxe para a minha vida e é muito difícil eu não agir de acordo com isso. Semana passada eu falei sobre a questão de adquirir novos hábitos, né? E eu praticamente adquiri o hábito de aplicar vários desses ensinamentos na minha vida diária e foi aos pouquinhos, tá? Aos poucos eu fui modificando algumas coisas e tal, e depois eu vi que já estava meio que automático. Então isso é muito legal. O que acontece? Se você escolhe seguir a filosofia do yoga, então você não pode quebrar esses votos. Agora, se você ainda está em dúvida se vai seguir ou não vai, e quer retirar alguma coisinha ali que seja pertinente para você, aí você pode ir praticando do seu jeito, tá? É isso que fala no livro dos Sutras, tá? Os Sutras do Yoga de Patanjali. Ok? Eu sempre uso como base esse livro porque a gente aprende a partir dele nos cursos de formação, no curso de Raja Yoga que eu fiz, tá? Então, eu sempre vou usar ele como base, mas tem outras traduções dos sutras aí muito interessantes, inclusive aquela do Rohit Mehta, que é o livrinho roxo, capa roxa, que está aqui na estante. Depois eu posso mostrar se vocês quiserem, mas nas outras lives eu já mostrei também. Então, se você pretende evoluir espiritualmente, você tem que se apoiar nesses votos e nessa filosofia, porque são votos universais. Vocês vão ver ao longo das lives aqui que eu vou falar sobre isso, que é muito parecido com o que pregam várias religiões. Então, por exemplo, tem os 10 mandamentos: não mentir, não furtar, não roubar, tal, não matar. É praticamente isso, tá? Só que aqui a gente fala de uma forma um pouco mais abrangente, tá? São 5 yamas e 5 niyamas, e aí eles são baseados numa filosofia de bem-estar, de bem viver, tá? E eles vão trazer resultados ali bem interessantes para a nossa vida, ok? É o seguinte, eu vou falar hoje sobre o Ahimsa e o Saucha. Então é o primeiro yama, o primeiro niyama, ok? Esses votos, né? Essas duas estruturas ali da filosofia, eles são assim, como eu tinha comentado, se você pratica, você vai chegar num resultado. E aí, dentro da filosofia yogi, a gente tem o que a gente chama de prática suprema. Então, se você consegue aplicar aquilo ali na sua vida, no seu dia a dia, de uma maneira extrema, tá? Você consegue aplicar de uma forma que você não está nem pensando mais para praticar aquilo, você não está nem fazendo esforço, então você vai conseguir aquilo que está descrito no Sutra. Então eu vou começar a falar do primeiro voto, mas antes de falar sobre ele, eu preciso falar de uma técnica que a gente usa que serve bastante para trabalhar nessa questão de mudança de comportamento, que vem com a prática desses votos, tá? No livro, o Patanjali fala, né, nos sutras, ele fala primeiro disso, para depois entrar nos yamas e niyamas. É uma prática que no sânscrito é chamada de Pratipaksha Bhavana. Dentro do yoga a gente tem essas palavras em sânscrito porque elas foram trazidas desde aquela época quando foi escrito, né, quando foi descrito pela primeira vez, foram trazidas da mesma forma e hoje em dia a gente consegue traduzir do sânscrito para o português.
Então é muito mais confiável, né? Porque você não passou por várias traduções para chegar no português. Você pegou o sânscrito, né? O sânscrito que foi escrito lá na época que foi escrito e passou diretamente para o português, ok? Então, o Pratipaksha Bhavana é basicamente a técnica que a gente usa de trocar um pensamento negativo por um pensamento positivo. E o Patanjali descreve essa técnica, tem até uma analogia que a gente pode utilizar para a gente conseguir compreender. Quando você está pensando em alguma coisa negativa, você conscientemente deve trocar esse pensamento por um pensamento positivo. Eu falei disso na primeira live que eu fiz, então se alguém acompanhou aí, vai lembrar que eu falei sobre a questão de ansiedade e como a meditação podia ajudar com a ansiedade. Então essa questão é a gente, quando pensa numa coisa que não é boa, imediatamente a gente troca, tá? A gente troca aquilo por um pensamento bom, por um pensamento positivo. E aí o que acontece? Toda vez que eu pensar alguma coisa ruim, eu vou trocar aquele pensamento por uma coisa boa. Pode ser qualquer coisa. Você pode querer adquirir esse hábito de trocar os pensamentos negativos, mas você não sabe em que pensar, né? No que pensar. E aí você pode pensar numa pessoa que você gosta, que te inspira, né? Ou uma pessoa que você ama, que te faz bem. Ou então você pode pensar em alguma coisa que você gosta de fazer, pensar num lugar bonito que você já visitou, ou que como se fosse um refúgio para você. Você pode pensar, por exemplo, num animal de estimação que você gosta, que ele sempre te traz alegria. Então, é trocar imediatamente. Então, essa prática no sânscrito é Pratipaksha Bhavana, que é trocar um pensamento negativo pelo seu oposto, ok? E quando a gente tem isso em mente, a gente consegue trabalhar com os yamas e niyamas de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque o primeiro yama é ahimsa. Ahimsa é não causar dor, porque esse radical himsa significa causar dor, e o a é não, dentro do sânscrito, tá? Então, ahimsa é não causar dor. A gente costuma traduzir como não violência, mas na questão, né, uma questão mais profunda, é melhor a gente falar não causar dor, porque não violência pode trazer assim, por exemplo, a pessoa fala assim, não bato em ninguém, então eu não pratico violência. Mas na verdade, às vezes você bate com palavras, né? E as palavras podem causar muito mais dor do que bater fisicamente, né? Então, quando a gente fala de não causar dor ou não violência, a gente está falando de uma prática que vai levar à diminuição ou até a zerar toda hostilidade que tiver ao redor da pessoa que pratica a não violência, tá? Isso está descrito no livro dos Sutras. Então, o sutra que descreve o ahimsa, ele é basicamente isso. Na presença de alguém com princípios assentados em não violência, cessam todas as hostilidades. Então, quando a gente fala de praticar não causar dor, a gente está falando de pensamento, de palavra e de ação, tá?
A gente pode, como eu costumo utilizar a questão da não violência, a gente pode confundir isso só com a ação, mas às vezes você pensa em alguma coisa, tá? E essa coisa pode causar dor na outra pessoa ou pode causar dor em você mesmo, né? Então é uma forma de causar dor em você mesmo, é você pensar, eu me odeio, eu tô feio, eu tô gordo, eu tô isso, eu tô aquilo, eu não presto. Isso você está causando dor em você mesmo. Quando você fala alguma coisa, você pode causar dor nas outras pessoas, né? E nas suas ações também você pode estar causando dor a você ou às outras pessoas, tá? Então, a não violência, o ahimsa, o não causar dor, é exatamente isso, tá? A gente vigiar os pensamentos, as falas e as ações que a gente vai ter com a gente e com as outras pessoas. E quando a gente consegue vigiar de uma forma que a gente tenha isso como filosofia de vida, né? Quando a gente não causa dor a ninguém, né? Voluntariamente, sempre que tiver algum tipo de hostilidade, essa hostilidade vai cessar quando você chegar naquele local. Então, por exemplo, no livro dos Sutras, Swami Satchidananda, que traduziu, né? Ele traduziu e comentou. E ele fala que se tiver duas pessoas que são brigadas, elas chegam na presença da pessoa que pratica a não violência, né, o não causar dor, e aquela hostilidade entre as duas pessoas momentaneamente acaba. E aí depois que essa pessoa que pratica a não violência vai embora, é que pode voltar a hostilidade. Mas assim, na presença daquela pessoa, a hostilidade cessa, tá? Então, a gente pode pensar nisso, por exemplo, com uma criança, um bebê. Pensa o seguinte, o casal tem um filho só, tá? E eles estão brigando. E aí, a criança, ela é pura. E a criança, ela não causa dor voluntariamente às pessoas, né? O bebê de alguns meses ou de um ano e pouco. E aí o que acontece? O casal tá brigando, de repente o bebê vem engatinhando, chegando perto do casal. Chegou uma pessoa que está assentada na prática de não violência. Quando essa criança chega, o casal para de brigar. Porque ao mesmo tempo, um dos dois vai lá pegar o bebê, né, e conversar com ele, acabou. Então, a briga, né, aquela hostilidade que tinha ali, acaba, tá? Cessa. Porque a criança é um ser puro, tá? Que não pratica violência voluntariamente contra ela ou contra os outros, ok? Então, essa é a ideia da não violência ou do não causar dor, ok? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem deixar na caixinha de perguntas que está aqui embaixo, tá? A gente pode discutir isso mais vezes aqui. A gente pode, inclusive, discutir formas de como colocar isso em prática no seu dia a dia. Mas tem uma historinha, tem várias histórias que a gente pode usar para contar sobre os efeitos dessa questão, né, da não violência. E em cada filosofia, em cada religião, você encontra histórias diferentes. Então, tem uma história de Buda com o elefante, tem uma história de São Francisco de Assis com os lobos.
a gente consegue ver isso na biografia do Mahatma Gandhi, que ele praticava o ahimsa como filosofia de vida, tá? Não violência. Então ele não causava dor e ele levava as outras pessoas a não causar dor também. E com isso ele conseguiu vários feitos lá, inclusive acabar com uma guerra, né? E influenciando as pessoas com essa questão da não violência. Martin Luther King Jr. também praticava o não causar dor. Então a filosofia dele nos protestos que ele fez junto com o pessoal pela igualdade de raças lá, né, e de etnia, eles eram fundados, né? Eles eram fundados nessa questão de não praticar violência. Então eles faziam protestos pacíficos e conseguiram várias coisas também, vários feitos através disso. Tanto que, por exemplo, a polícia não conseguia prender eles porque eles não tinham feito nada, nada de mal para ninguém, né? Então, essa questão da não violência, ela é muito interessante porque ela é o que garante a prática do restante. Porque se você vai praticar, eu tenho a folhinha dos yamas e niyamas, que eu até na última live também eu comentei. Se alguém quiser, é só me mandar um direct aí com o número do WhatsApp que eu envio o PDF disso aqui, tá? Isso aqui é um resumo do que significa cada um, tradução, tá? Então pensa para você ver. Se você pratica Satya, que é o segundo yama, que eu vou falar provavelmente na próxima live, o Satya é praticar a veracidade. Então é você falar só a verdade. Você não falar mentira, não mentir, né? Só que se a verdade causa dor a alguém, você tem que pensar muito bem no que você vai falar, né? Você tem que amenizar aquela dor, ou então você não fala. Você não vai falar mentira, né? Então, você tem que ter o ahimsa como o primeiro. Por isso que ele vem primeiro, tá? Porque a partir dele você consegue praticar o restante, ok? E aí essa ideia de colocar a não violência, o não causar dor logo no início é muito importante para garantir o restante da prática. Então, eu posso estar praticando o tapas, que é um niyama, que é a questão da autodisciplina. Eu tenho que ter disciplina, mas eu não posso causar dor voluntariamente ao meu corpo. Então, se estiver muito incômodo, eu estou causando dor voluntariamente. Então, eu tenho que ficar equilibrando com o ahimsa o tempo inteiro, tá? E eu vou falar um pouquinho também sobre o primeiro niyama, que é o Sautya, tá? Mas eu vou contar a historinha do Buda para vocês ouvirem, só para vocês verem essa questão do ahimsa colocada em prática, tá? Então, o Buda, ele andava com vários seguidores, se eu não me engano era 600 seguidores ou algo do tipo, e ele chegou num lugar que era um reino, né, que tinha lá o castelo do rei, e o rei que mandava, e ali ele começou a arrecadar alimentos ali, dar para as pessoas, e ele começou a fazer as pessoas questionarem a questão dos impostos. Então, o rei não gostou disso, né? Basicamente, porque ele queria controlar as pessoas ali, o Buda estava lá e trabalhando a questão filosófica com as pessoas estavam questionando as ações do rei. Então, o rei decidiu que ele ia matar o Buda.
Só que ele não podia simplesmente mandar matar, porque o Buda tinha muitos seguidores e as pessoas gostavam dele, né? Então o rei, ele tinha capturado um elefante selvagem e ele estava preso lá no castelo, num lugar, e o rei falou, ele ordenou que os guardas dele soltassem o elefante na direção do Buda com uma espada, segurando uma espada na tromba, para o elefante matar o Buda. E isso seria como se fosse um acidente, né? Então, um dia antes, o rei mandou falar para as pessoas da cidade não saírem de casa no dia posterior, né? No próximo dia, mas não queria falar por quê. Só que as pessoas descobriram e ficaram preocupadas com o Buda, porque elas gostavam dele, elas admiravam ele, e algumas pessoas até chegaram a falar pro Buda, né? Ó, amanhã você não sai na rua não, que o rei tá querendo te matar. E aí, o Buda, a resposta do Buda para essas pessoas era o seguinte: não se preocupe, porque nada vai acontecer comigo, nada de ruim vai acontecer comigo. Né? E ele estava tranquilo, ele não tinha medo. Isso aí é a questão do contentamento, que eu vou falar também na próxima live. Tá? Mas o Buda, ele tinha como filosofia de vida dele a não violência. Não praticar maldade, nem causar dor, nem nele, nem em ninguém. Tá? E essa era a filosofia de vida dele. E, assim, passado aquele dia, o pessoal da cidade todo preocupado com o Buda acorda de manhã, onde que ele vai? Lá no castelo do rei. Levou todos os seguidores dele. Chegando lá no castelo do rei, o rei já estava preparando o plano dele, né? E aí ele ainda achou o Buda muito corajoso de ir lá, né? Porque, pô, esse cara tá me enfrentando, né? É muito audacioso ele. E aí o rei ordena que solte o elefante, dê uma espada na tromba dele para o elefante correr na direção do Buda e matar ele. E nisso os guardas soltam o elefante selvagem, ele começa a correr na direção do Buda e os discípulos do Buda, eles vão saindo um por um, né, e vão se espalhando com medo do elefante. E o Buda fica lá no meio, sozinho e despreocupado. Na hora que o elefante chega perto do Buda com a espada, ele solta a espada e se ajoelha, né? E aí o Buda conversa com ele ali e tal, e fala que ele não deveria fazer mal pro Buda, né? Mas assim, a hostilidade ali, ela cessou na presença do Buda. Então é essa que é a ideia de praticar a não violência, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o Sautya, que é o primeiro niyama, que é a purificação. Os niyamas, eles são umas práticas um pouco mais aprofundadas, tá? Então, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre o Ahimsa, pode deixar nos comentários aí, ou então me manda um direct lá depois, tá? Mas é porque o tempo está passando, porque senão a gente fica sem tempo de falar do Sautya. Mas o que acontece? Qual que é a ideia do Sautya? Sautya é pureza. Então, pureza é uma indiferença com as reivindicações do eu. Mas é o eu que a gente chama, que é o eu com letra minúscula. O eu com letra maiúscula é o ser, que no inglês a gente chama de self, e é como se fosse a nossa verdadeira natureza. O eu com letra minúscula é a identificação que a gente tem com o corpo, né, e com essa personalidade aqui. Dentro do yoga a gente fala que o corpo é só o veículo, tá? Então nada mais é. Você não é seu corpo, você é um ser,
que a gente pode chamar de várias coisas, a gente pode chamar de alma, de espírito, de ser de luz, né? E você habita num corpo humano, tá? E a partir desse corpo humano, que é o seu veículo, você vai estar experimentando as experiências do mundo e dessa vida, tá? Então, quando a gente fala de sáutya, de pureza, a gente está falando de indiferença com as reivindicações do eu, ou as reivindicações do seu corpo. Isso não quer dizer que, por exemplo, você vai ficar sem comer, você vai ficar com fome. Não. É as reivindicações do corpo na questão de vaidade, tá? Então você não é mais escravo do seu corpo quando você pratica sáutya, que é a purificação ou a pureza, né? Você não mais adora o seu corpo. E isso é uma prática assim, muito interessante para os dias atuais, porque a gente vê muita gente adorando o corpo, né? A gente vê muita gente extremamente preocupado com o corpo, com as reivindicações, né? Eu tenho que ser uma pessoa magra, assim, assim, assim. Então, quando a gente fala do sáutya, o corpo, ele não é mais o nosso foco principal, tá? A gente não é mais escravo do corpo. Então, isso não quer dizer que eu vou deixar meu corpo desleixado, mas eu vou cuidar dele, vou cuidar da minha saúde, da minha alimentação, vou beber água e tudo mais, mas eu não sou escravo das reivindicações do meu corpo, tá? Isso implica várias coisas, tá? O nosso corpo, ele é o recipiente, ele é um invólucro, né? Ele é o nosso veículo para viver as experiências aqui dessa vida. Então, a gente praticando sáutya, a gente está purificando esse corpo para ele receber o conhecimento que vai levar à evolução espiritual, tá? E quando a gente tá com o corpo puro, limpo, né? A gente fala de limpeza, a gente pode praticar as práticas de limpeza do yoga também, mas a gente está falando também de não colocar no corpo substâncias que vão fazer mal para ele, substâncias nocivas, né? Por exemplo, não fumar, não beber bebida alcoólica, não usar drogas, né? E tudo mais. Então, é uma questão de cuidar do seu corpo. Então, com isso, a gente tem mais aptidão para a autorrealização. A gente tem mais aptidão porque se o corpo está limpo, ele até ajuda na meditação, porque não vai ter mais muita alteração, tá? Não vai ter mais muitas dores durante a prática da meditação, porque o corpo está limpo, a gente está praticando essa pureza. E a prática de yoga, de asanas, né, de posturas, está relacionada com isso também, né? Ela pode entrar como uma das práticas de sáutya, porque a gente está purificando o nosso corpo. A prática de pranayamas, né, exercícios respiratórios, também pode estar relacionada com sáutya. A gente pode ligar essas duas coisas, porque ajuda a limpar o nosso corpo. E aí, a partir disso, a gente vai ganhando mais aptidão para alcançar ali uma evolução espiritual, ok? Tá legal assim, nesse ritmo? Tá dando para entender? Tá dando para pegar aí? Só não dá um joinha, tá? Depois eu vou olhar aí os comentários, mas não tem nenhuma pergunta ainda não. Se vocês quiserem, podem mandar pergunta na caixinha aí embaixo, ok? Exatamente, Ivan. A gente purifica o corpo e aí a gente vai mais para as camadas sutis, né?
Então essa prática de Sautya, de pureza, ela implica também uma espécie de reclusão, de retiro, tá? Porque a gente precisa também de reclusão. Então, quando a gente fala Sautya, até na tradução do livro do Rohit Mehta, que eu comentei, ele fala que a pureza indica indiferença para com as reivindicações do eu e um retiro de tempos em tempos para a reclusão ou a solidão. Por quê? Porque a gente está trabalhando no nosso ser, né? A gente está trabalhando para ser pessoas melhores, para se conectar com aquilo que é a nossa essência. Então, às vezes, a gente precisa de um pouquinho de solidão, de reclusão ali, que vai te ajudar a trabalhar melhor em você mesmo, tá? Então, a ideia do Sautya, da pureza, da purificação é essa. E a gente pode traduzir de várias formas também, porque está ligada à pureza, está ligada à castidade, está ligada à honestidade, né? Então está ligada a gente, por exemplo, ter relações sexuais com uma pessoa só, né? Com nosso companheiro ou companheira, tá? Então é muita coisa relacionada ao corpo, tá? Então essa pureza é um dos niyamas, é o primeiro niyama, e ele vai ajudar também a gente a praticar os outros niyamas, ok? O Ivan está comentando aqui, interessante que a purificação através da liberação de toxinas realça na pele, mas o Patanjali fala que vem das camadas internas. Então, exatamente, assim, a gente consegue sentir isso no nosso corpo, né? Quando a gente trabalha essa purificação, a gente não está mais absorvendo ali, por exemplo, a gente está cuidando da nossa alimentação, né? A gente está trabalhando a nossa prática, então a gente não está acumulando mais toxina, né? A gente está diminuindo essa quantidade de toxinas no nosso corpo. Então isso vai estar presente em várias coisas, em vários aspectos ali da nossa vida, da nossa existência. E a gente vai sentir isso no nosso corpo, tá? Então é muito interessante essa prática. E quando a gente pratica, a gente ajuda a mente também a ficar mais clara, mais calma, tá? E tudo isso implica a prática do yoga em geral, né? Que a gente costuma falar que o yoga é tanto o caminho quanto a chegada. Então, quando a gente pratica yoga, a gente quer ter paz mental e a gente quer evolução espiritual, né? Basicamente é isso. A gente quer meditar. E a meditação é a finalidade do yoga. Então, se eu purifico meu corpo, isso ajuda na minha meditação, tá? Se eu tô com o corpo cheio de toxina, aí eu não consigo meditar, não consigo viver bem, ok? Exatamente, a gente rejuvenesce, né? É isso mesmo. Maria está perguntando Brahmacharya, eu vou falar mais pra frente, tá? A gente tem os 5 yamas e 5 niyamas. Eu tô falando de Ahimsa e de Sautya na live de hoje. Na live de quinta, provavelmente, eu vou falar de Satya e Santosha. E depois por aí vai, tá? Sempre vou falar de um yama e um niyama. Mas dependendo do pessoal, se o pessoal gostar, eu posso falar um pouco mais de um ou de outro aí, tá? A gente acaba elegendo um ou outro que a gente acha mais legal, que a gente acha que a gente precisa
para a gente praticar, tá? Mas o ideal seria a gente praticar pelo menos um pouquinho de cada um, ok? E aí vocês vão ver que essa prática, ela vai tornando a gente pessoas melhores. E ela é uma prática assim, que é tanto física, comportamental, quanto espiritual. E ela vai te levando a essa evolução espiritual, ok? Então a ideia minha hoje era falar sobre os yamas e os niyamas, tá? Explicar um pouquinho o que é, explicar um pouco como que funciona e falar um pouquinho sobre o primeiro yama e o primeiro niyama, ok? Pessoal, tem alguma dúvida a respeito disso que eu falei? Quer fazer algum comentário? Se quiser, pode ficar à vontade, tá? Eu provavelmente vou deixar essa live salva para o pessoal assistir amanhã e eu consegui uma forma de baixar a live do Instagram, então eu provavelmente vou postar no YouTube também, tá? Então, se alguém... Eu gravei a última live que eu falei sobre mudança de hábitos e o yoga, como que o yoga pode ajudar. Se você não viu e quiser assistir, me chama lá depois no direct, que eu te mando o link, tá? Essa folhinha dos yamas e niyamas foi eu mesmo que fiz, baseado no livro do Rohit Mehta, que eu uso, tá? E ajudou bastante eu ter essa folhinha, porque eu prego ela na parede assim, então eu lembro sempre, tá? Thalita perguntou como que eu comecei a aplicar a Ahimsa e Sautya na minha vida. Então, o Sautya ele já veio com mais facilidade, porque eu nunca fui de beber muito, né? Nem fumar, nunca usei droga, então já me ajudou bastante, né? Apesar de não ser só isso, mas assim, é como se eu já praticasse pelo menos um pouquinho, tá? Agora o Ahimsa a gente tem que prestar mais atenção, porque a gente pensa que não, mas às vezes alguma palavra, alguma ação que a gente faz pode causar dor nas pessoas, tá? Adriana, a folhinha, eu colocando ela aqui, ela fica ao contrário, né? Mas se você quiser receber essa folhinha, você me manda um direct aí com o seu número do WhatsApp, que aí eu te mando por lá, ok? Te mando o PDF dessa folhinha. Então, eu comecei a praticar o Ahimsa assim que eu conheci, achei muito interessante a finalidade também, que é uma questão assim, da gente ser pessoas melhores, né? Por não estar querendo causar dor em ninguém, nem na gente mesmo. Então eu já comecei a praticar. E aí assim, eu comecei a vigiar meus pensamentos, minhas ações, para eu ver se eu estava fazendo alguma coisa dessa forma, né? Alguma coisa que causasse dor em alguém. E aí dessa forma eu fui aos poucos, bem aos poucos mesmo, porque já faz 7 anos que eu pratico e estudo yoga, tá? Mas eu fui avaliando as minhas ações, os meus pensamentos, e assim, é lógico que de vez em quando eu tenho algum pensamento que pode causar dor, ou falo alguma coisa que eu não devia, mas eu tenho a consciência de ir lá e mudar, né? Ou se eu ainda tenho tempo de mudar antes de falar, eu mudo. Então, é dessa forma que eu fui colocando em prática. Mas foi bem devagar, porque a gente não precisa correr com isso, até porque se você quer exigir muito de você mesmo, você está causando violência a você mesmo, né? Então é bem sutil, então é bem interessante
a forma como a gente lida com isso e até com as frustrações mesmo, ela faz toda a diferença. Porque no querer não praticar violência, talvez você esteja praticando violência contra você mesmo. Então eu vigiava muito isso e foi vindo naturalmente, porque assim, eu fui trabalhando com isso e eu trabalhava também aquela prática de Pratipaksha Bhavana que eu comentei e ia ajudando muito a vigiar os meus pensamentos, as minhas ações, né? O que eu apoiava, o que eu não apoiava, né? Então, se eu me omito com alguma coisa que eu deveria estar falando também, é como se eu estivesse aceitando aquilo, né? Então, eu fui trabalhando muito isso no meu dia a dia e cada vez mais, assim, não vou falar que eu sempre pratico não violência, né? Mas estou tentando e estou aprendendo e estou evoluindo aí na medida do possível, tá? Agora, a questão do Sautya, às vezes eu fico sozinho, quietinho ali. Quando eu vou fazer algum curso, às vezes eu costumo fazer curso em BH, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu vou sozinho. Entro no ônibus e vou. E essa é uma forma de eu me retirar também. Porque eu fico ali alguns dias estudando, eu estou encontrando com outras pessoas que não são da minha convivência, mas eu estou sozinho na viagem, eu estou sozinho ali no hotel, né? Então ali isso me ajuda a me trabalhar, né? A trabalhar comigo mesmo ali, ok? Então essa é a ideia. E assim, essa é uma das formas que eu coloquei em prática na minha vida. Rosana está perguntando como diferenciar a omissão da aceitação. Então, se eu fico incomodado com alguma coisa que eu deveria falar, eu não estou aceitando aquilo, né? Então, se eu não estou aceitando e eu não falo, eu estou me omitindo. Mas nesse quesito é muito importante a gente pensar nessa questão da não violência. Por quê? Eu ouvi algo que eu não aceito. Isso é muito importante hoje em dia, porque a gente está numa questão política que as pessoas elas puxam muito para um lado ou para o outro e elas acabam brigando entre si. Mas o que acontece? A gente tem que ter consciência, a gente tem que pôr a mão na consciência, né? Eu estou escutando uma coisa que eu não aceito. Se eu falar, vai mudar a opinião daquela pessoa? Não. Então, para que falar? Talvez aquilo ali vai gerar uma discussão que vai gerar um mal-estar, e mal-estar causa dor, né? Então, talvez seja melhor eu não falar. Agora, por exemplo, é algo que está no meu controle e eu deixo passar. Eu não consigo pensar num exemplo, mas assim, sei lá, é algo que eu deveria ter feito, mas eu não fiz, então eu me omiti. É algo que eu poderia ajudar alguém, mas eu não ajudei, então eu estou me omitindo. Tá? Agora, a aceitação é quando você simplesmente deixa e aquilo não te incomoda de jeito nenhum. Então você está aceitando. Tá? Mas tem uma questão que eu vou falar na próxima live, que é o santosha, que é o contentamento. Então é muito sutil, se a gente pegar para analisar cada yama niyama, por isso que é muito rico, porque é sutil demais a diferença entre um e outro. Às vezes a gente pratica o ahimsa, a não violência, tá? E às vezes a gente está tentando trabalhar o nosso corpo, mas está difícil demais. Talvez a gente tenha que diminuir um pouquinho o nível
para a gente conseguir trabalhar o corpo e não causar dor ao nosso corpo de forma voluntária, tá? Às vezes a gente está nessa questão de aceitar, não aceitar, e às vezes a gente deveria aceitar algumas coisas, porque isso é contentamento. E a partir dessa aceitação, a gente consegue, a gente descobre uma forma de lidar melhor com aquela coisa, com aquela situação, tá? Tá quase dando 1 hora já de live e o Instagram corta, tá? Então, eu vou deixar aberto para o pessoal perguntar alguma coisa. Se quiser me perguntar alguma coisa, manda no direct também, que eu posso responder lá, ou até no WhatsApp mesmo depois. Quem quiser a folhinha dos yamas e niyamas que eu comentei, me manda um direct com o número do seu WhatsApp, que aí eu te mando por lá, pelo WhatsApp, o PDF, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que eu falei aqui, pode me chamar aí no direct depois que eu respondo, tranquilo, ok? Fica à vontade, mas eu vou encerrando essa live por aqui para a gente não ser cortado de repente, tá bom? Eu agradeço todo mundo que participou aí, Rose, Maria Delma, Glória, Rosana, Thalita, Ivanilson, tá? Muito obrigado mesmo por terem assistido, espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para tirar dúvidas, tá? Essa live aí vai ficar salva por 24 horas, então se vocês quiserem mandar para alguém que vocês acham que deveriam assistir, né, que deveria assistir, pode mandar, fica à vontade, meu perfil é público mesmo, então qualquer um pode assistir, ok? Agradeço demais aí quem teve a paciência de me ouvir, tá? E estou à disposição, quem quiser me chama aí que a gente conversa sobre esses assuntos, tá? Fica à vontade. Estou bem disponível mesmo, a gente está de quarentena, então a gente tem mais tempo, né? Mas qualquer coisa, estou aí à disposição. Beleza? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí que participou. Namastê. E a gente se vê na próxima live, na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Eu estou dando uma live lá na Academia Treino Fitness, né, no Instagram. Então procura por Treino Fitness Oficial, que eu vou estar lá às 8 da manhã, dando uma aula de yoga. E às 8h30 da noite eu vou estar dando uma live aqui, provavelmente falando do próximo yama e próximo niyama da filosofia yoga, ok? Boa noite para todos. Vejo vocês aí na próxima live. Muito obrigado. Namastê.